Olá, mis inscritos, sean bem-vindos a meu canal. Corta essa introdução e sejam muito bem-vindos. Hoje eu quis trazer um papo que, na verdade, não é um papo muito legal, mas enquanto eu estava indo para casa, eu fiquei pensando que a ideia do meu canal, na verdade, é para mim desabafar também. Então, ele vai servir para isso e eu espero, sinceramente, que ele sirva mesmo para alguma coisa. Enquanto eu não estiver indo para terapia e não ter resultado de terapia, vamos nos manter nesse daqui. Eu estava pensando um pouco, aí você entende como muito, sobre como a maioria das minhas esferas sociais elas me fazem pensar que eu não estou vivendo. Eu reclamei um pouquinho no primeiro vídeo sobre faculdade, eu não reclamei nem esse que eu provavelmente poderia reclamar. Mas também é um dos fatores que, quando eu penso em estar vivendo, é um dos que fazem eu sentir que eu não estou vivendo, na verdade. Porque as horas diárias na faculdade, elas têm muita coisa, e o dia passa e eu não percebo, ou na verdade percebo, mas foram tantas coisas lá que o tempo passou e eu não pude fazer nada que não fosse relacionado à faculdade. E quando eu digo que isso faz eu sentir não estar vivo, é porque eu passo praticamente 12 horas diárias por lá, 12 horas diárias que eu não estou em casa, mais referentes à faculdade, né? Apesar de não ser 12 horas direto à faculdade, mas ainda remetem a ela. E sobra o quê? 12 horas do dia, mas pelo menos 8 eu tento estar dormindo. O que sobram 6 horas livres. E aí, o que eu estou fazendo essas 6 horas livres, né? Então, não é nem um trabalho, mas a faculdade faz eu me sentir que eu não estou vivendo. Eu estou num ciclo ali onde eu faço as coisas no automático. Tanto que geralmente a faculdade nem inspira, assim, apesar de ser algo que é para o nosso futuro, a faculdade geralmente ela não me inspira a pensar no futuro, né? Eu sou muito de pensar no presente. Na verdade, acho que eu sempre fui muito de não idealizar o futuro, né? Inclusive, teve um professor que falou algo, agora eu não vou me lembrar a frase direito, mas ele falou algo sobre quando você não consegue idealizar um futuro, aí você fica depressivo, né? Você fica mais triste. Sinceramente, eu tenho um episódio depressivo vira e mexe. Mas nem, mesmo com os remédios, assim, às vezes eu sinto que ainda tem uma recaída, alguma coisa do tipo. E, sinceramente, a faculdade faz eu me sentir cansado e exausto e não faz eu sentir que eu escolhi a coisa certa, sabe? Que eu tô vivendo alguma coisa de fato. Apesar de que tem alguns momentos que eu me sinto bem feliz com coisas que eu aprendo, com coisas onde eu posso chegar, inspirações, mas ainda sinto que não é o que eu queria estar vivendo. Isso me deixa meio triste, assim, fora já não ter muita aspiração para o futuro. Isso me deixa meio triste porque eu fico me perguntando, tá, e esse tempo eu vou ter desperdiçado, vou ter. O que vai adiantar esse tempo? Ainda mais agora que a faculdade não é o curso que eu tô fazendo, tá chegando perto do fim. E tipo assim, eu vou terminar, mas não penso exatamente, vou correr atrás disso depois. Tipo, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer o que meio que tiver na minha oportunidade mesmo, que aparecer para mim. Mesmo que sejam coisas que vão surgir oportunidades que eu possa agarrar pelo caminho que eu escolhi seguir, por exemplo. Eu estou fazendo faculdade, então podem aparecer oportunidades que, para mim, que só vão ser possíveis porque eu fiz na faculdade e oportunidades na área que eu escolhi, porque eu escolhi essa área e tal, mas não sinto que eu almejo alguma coisa específica para o futuro. E isso faz eu me perguntar, tá, mas por que eu ainda estou aqui nesse presente?
eu continuo seguindo o presente desse jeito e eu não tomo outra decisão para, sei lá, ter um futuro de uma outra forma. Mas acontece que eu não consigo imaginar o futuro de forma nenhuma. Eu não, nem com as decisões que eu tomo agora, nem eu poderia tomar tal decisão que me levaria para esse outro caminho. Simplesmente não existe um segundo futuro possível. Não existe nem o primeiro que descende das atitudes que eu tomo agora, que irá um segundo que poderia servir do que eu poderia tomar decisão agora, né? Mas eu falei que tinha várias esferas sociais, me deixando sentir que eu não estava indo bem. E a faculdade é uma delas. Eu jogo RPG, um RPG bem específico, e já tem pelo menos 8 anos, ou 8, 9 anos. Caramba, pensei tudo, meu Deus. Mas enfim, e aí eu percebi que eu me dou muito melhor me comunicando com amizades online. Que na maioria das vezes as pessoas nem são as pessoas de verdade. São um personagem atrás de quem, tipo, na frente de quem conversa, né, no caso. Então as amizades nem são com pessoas reais, tecnicamente. Mas eu me sinto muito mais liberto nesse caso de, de fazer amizades com pessoas na internet do que com pessoas na vida real. Sabe, eu não consigo manter conversas pelo WhatsApp, por exemplo. Eu detesto o WhatsApp. Isso me faz pensar o que é que me bloqueia tanto de não conseguir fazer amizades, assim, de conversar via WhatsApp, tipo, com essas pessoas. E pelo RPG, eu sou tagarela. E isso meio que fica enfocado na minha cabeça. Então, eu fico me perguntando também, na verdade, eu me perguntei especificamente hoje, se viver esse RPG está me deixando não viver também na vida real. Mas aí eu entrei num dilema também, de que eu tenho fobia suficiente para não sair para os lugares sozinho e fobia suficiente para não sair para os lugares com qualquer pessoa, ficar no 880 que parece um cabo de guerra, só que aí eu estou no meio e eu seria partido ao meio, porque o puxão dos dois lados não me leva a lugar nenhum, a não ser um buraco no meio. E eu não sei, sinceramente, eu tenho me colocado como meta ser mais comunicativo em 2025. Só que aí eu acho que também não tá dando tão certo assim, apesar de que depois que comecei a fazer tratamento psiquiátrico, eu melhorei, né? Eu virei outra pessoa, pelo menos isso. Mas sinto que não tá dando muito certo. Assim, eu tô fazendo estágio, né? Por causa do meu curso. E, tipo, eu não consigo me comunicar com as pessoas do estágio. Isso me deixa meio decepcionado, porque por mais que eu tente, eu não consigo falar com outras pessoas. Tipo, eu não sei manter uma conversa com outras pessoas. Eu me pergunto o que que eu teria que fazer para conseguir manter uma conversa normal. Eu não sei definir, porque eu realmente não sou uma pessoa muito boa de conversa. Quando eu estou em grupo, geralmente eu sou a pessoa que fica calada, porque, no geral, não tenho muito para contribuir, mesmo com que as pessoas sejam mais próximas. No fim, eu sempre sou a pessoa que fica calada, né? Então, assim, são momentos bem específicos, eu acho que eu acabo falando alguma coisa. Mas na maioria das vezes eu não sinto que eu posso falar alguma coisa. Eu tenho, assim, gosto, não gosto mesmo, interesses bem específicos e algumas vezes eu não compartilho, né, desses interesses em comum com alguém. Tem um grupo específico, eu acho que compartilha dos meus interesses, mas mesmo assim a gente praticamente não tem se visto mais. E também não tenho falado muito com elas, porque também não tenho 12 horas na faculdade, né? E apesar de que elas também são da faculdade, mas é outro curso. Então, estão lascadas quanto. Mas, enfim, o papo
é que, e se talvez não fosse só um episódio depressivo? Esse vai ser o título do vídeo, né? Então, nós vamos, quem assistir, né, no caso, vai chegar um momento e vai ver o título e vai bater aqui. E vai ser igual quando você tá lendo um livro e a pessoa, e o personagem vai e fala o nome do livro. Isso aconteceu hoje comigo, eu fiquei tipo assim, né? Sim, coisas bobas que me dão um gás. Inclusive, falando em livro, eu estou lendo muito livro de romance. E aí eu tava julgando porque que os personagens, eles se interessam tão rápidos um pelo outro, assim, casais, né? Mas, tipo assim, eu acho que é porque eu não tenho experiência, né? Então, meio que ia fazer uma resenha meio boba, avaliando o livro, né? Só que é estranho pensar que o personagem encara uma pessoa e, tipo, me sinto atraído. Pra mim, isso é muito fake news, gente. Não, você, eu, eu vim premiado, totalmente premiado com. Meu Deus, perdão. Eu vim totalmente premiado com bipolaridade, ansiedade, depressão, ser não binário, ser aromântico, assexual, agênero. Gente, eu vim totalmente premiado com escolhido a dedo, né? Eu acho. Mas enfim, eu já me desviei do assunto. O vídeo é sobre, talvez não seja um episódio depressivo, mas sim fatos. E aí, a faculdade faz o nome Sentir Vivo. A outra esfera agora eu esqueci, eu falei, mas eu já esqueci. A esfera do RPG, faz o nome Sentir Vivo, porque eu sinto que eu estou preso no fake e não consigo falar com ninguém pessoalmente. Mas, relembrando do tempo que nem era muito comum conversar por celular, eu também não conversava muito presencialmente com meus amigos. E também não visitava esses amigos. Eu fui uma pessoa que meio que. Ou eu falava com uma pessoa que era minha vizinha, ou eu não tinha isso. Gente, é aquele negócio que eu já falei com o Jamile, porque, tipo, ai, que legal, autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu espero que esse vídeo saia com áudio relativamente bom, porque essa conversa tá muito boa e eu preciso postar isso aqui. E vamos sem corte também. E, sinceramente, eu não pretendo fazer cortes, a menos que eu grave coisas muito específicas e eu preciso fazer cortes. Na verdade, que os vídeos sejam recortes de alguma coisa, né? Porque se eu estiver papeando, eu não vou cortar nada. E, assim, a minha família também faz parte de uma esfera que faz eu não me sentir vivo de certa forma, porque todo mundo da minha família sai com amigos, vai visitar amigos, tipo, vai fazer alguma coisa fora de casa e eu sinceramente fico preso dentro de casa. E eu tenho amigos que eu poderia visitar, mas eu simplesmente não faço. Eu fico preso com livros, eu fico preso com animes, com desenhos, estudando. Eu preciso sair, mas é aquela coisa do fobia social suficiente para não sair só e fobia social suficiente para não sair com qualquer pessoa que me chamar. Como que vive assim, gente? Não vivo, né? E aí entra na questão de que somente os meus hobbies me salvam. E é paia porque os meus hobbies não vão estar me salvando por tanto tempo, porque eu não tenho tempo para esses hobbies. E quando eu percebo que faz muito tempo que eu não desenho, eu me sinto muito triste. E eu também andei me sentindo triste porque eu percebi que eu não escrevia mais as minhas poesias, né? Tipo, teve um ano, acho que até 2022, 21, não sei. Até entre 21 e 22 eu ainda escrevia mais. Hoje em dia não. São raros momentos. Há um ano que eu diga, as meninas que digam que me fazem escrever realmente, mas não tem acontecido tanto.
Antigamente eu escrevia também por causa do RPG, mas aí o RPG também parou de me inspirar, né? As pessoas que eu convivo pararam de inspirar meu personagem poeta, então não temos mais outras coisinhas escritas. É, eu acho que, no geral, são essas as minhas preocupações. Eu tento mudar, eu tento sair, eu tento criar metas, mas não sei. Apesar de que eu sinto que eu dei um primeiro passo, ainda parece que foi um primeiro passo que não me levou para lugar nenhum. Acho que eu só levantei o pé assim e fiquei no mesmo lugar. Interessante esse pensamento. Mas, enfim, era isso que eu queria falar. Eu acabei pensando agora em outro assunto sobre o fato de eu ser muito perfeccionista. Mas aí vai ser assunto para outro vídeo, porque eu vou me enrolar e vou esquecer o que eu disse já. Então, nós vamos ficar por aqui. E obrigado por ouvirem mais um desabafo. Provavelmente virão mais e eu espero que eu consiga gravar com frequência, porque sinceramente gostei de falar aqui comigo mesmo. Eu já faço isso naturalmente, né, mas tirar daqui e botar e verbalizar foi interessante. Eu escrevi, mas eu acho que tem aquela coisa também de que quando a gente escreve a cabeça não acompanha a velocidade da mão. E é bom porque desacelera a cabeça, mas eu não estou com tempo para desacelerar. Eu levando uns 16 minutos falando aqui. Eu levaria umas meia hora tentando escrever alguma coisa. Não tenho esse tempo. Preciso tomar banho, preciso lavar meu cabelo, preciso arrumar minha bolsa para amanhã, arrumar coragem de ir para o estágio amanhã. Não tenho tempo para. Preciso comer meu chocolate. Acabei de ir no mercado, comprei chocolate. Meu Deus, eu já me sinto passando mal, porque eu não posso comer chocolate. Mas quem quer saber? Eu queria comer chocolate. E é isso. Também tô devendo enviar o meu canal pra amiga minha. E hoje é só quarta-feira à noite. Brilho nos olhos. Lágrimas. Tchau.